Lista 2, exercício 10. Um núcleo de hélio está localizado entre as placas de um capacitor de placas paralelas, como mostra a figura. O núcleo tem uma carga mais 2E e a massa de 6,4 vezes 10 a menos 27 kg e o valor da gravidade na região onde se encontra o capacitor de 10 metros por segundo ao quadrado. Item A. Qual é a magnitude do campo elétrico para que a força elétrica equilibre o peso do núcleo de hélio e o sistema permaneça estacionário? Item B. Nas condições do item A, qual é o trabalho total necessário para elevar a carga da placa inferior até a placa superior se a distância entre as placas for de 1 centímetro? Bem, então o que a gente tem no problema aqui é um sistema de duas placas, com aproximação de placa infinita. Consequentemente, nós vamos ter um campo elétrico da placa positiva para a placa negativa homogêneo, né? Aproximadamente homogêneo, e com isso a gente tem condição de calcular, com essa ideia, tem condição de calcular o item A, né? Resolver o item A, e que está pedindo qual é a magnitude desse campo elétrico para equilibrar esse núcleo de hélio que está aqui dentro. A ideia é que esse núcleo é, na verdade, uma carga pontual que a gente coloca aqui, que tem um peso, e qual é o campo elétrico necessário para poder agir sobre ele, mantendo o equilíbrio. Bom, essa ideia é bem simples, né? A ideia é que o campo elétrico gera no núcleo de hélio, que tem carga positiva, uma força elétrica no mesmo sentido que o campo elétrico. E essa força elétrica, é claro, contrapõe a força-peso para poder equilibrar ele. Então a ideia é que a força elétrica é igual a força-peso, isso é, força elétrica, que é a carga vezes o campo elétrico, é igual a força-peso. Isso vai fazer com que a força total sobre a carga seja zero e, consequentemente, a gente tem a condição de calcular o campo elétrico, onde o campo elétrico aqui vai ser, no caso, o peso, que é mg, sobre a carga. Bom, substituindo os valores, nós temos 6,4 vezes 10 a menos 27, que é o peso do núcleo de hélio, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pela carga, que é 2 vezes a carga do próton. O núcleo de hélio tem 2 prótons, que é a mesma carga do elétron, isso é 1,6 vezes 10 a menos 19, 2 vezes. Bem, consequentemente, o campo elétrico necessário para poder equilibrar é 20 vezes 10 a menos 8 volts por metro. Note que o campo elétrico é bem pequeno, exatamente porque, para equilibrar um núcleo de hélio que tem a massa muito pequena, a gente não precisa fazer muita força, certo? Não é à toa que quando a gente coloca campos elétricos de valores razoáveis, do tipo 10 a 3, 10 a 4, que não são muito grandes, né? A gente despreza o peso da carga. Né? Se a gente coloca uma carga, um elétron ou um núcleo do jeito que está aqui, quando a gente coloca valores de campo elétrico como, sei lá, 1000 volts por metro, que é um campo elétrico pequeno, ele é muito maior do que o campo elétrico necessário para equilibrar a força-peso. Então, consequentemente, a gente despreza o peso do núcleo dessa forma. Bem, isso resolve o item A, que é a magnitude do campo elétrico. Agora vamos ao item B. Nas condições do item A, qual é o trabalho necessário para levar a carga da placa inferior até a placa superior, se a distância entre as placas for 1 centímetro? A ideia é, vou levar a carga daqui até aqui. Se eu tiver só a força elétrica, ela já é suficiente para levar a carga de um ponto ao outro. A ideia é qual é o trabalho da força elétrica para fazer isso. Isso é, no item B a gente tem o trabalho da força elétrica, vai ser simplesmente a carga vezes essa diferença de potencial. Então, o trabalho da força elétrica vai depender da diferença potencial. Como a gente já tem o campo elétrico vezes a distância, já que ele é homogêneo, né, vai me dar a diferença de potencial. É claro que eu estou fazendo isso aqui em módulo. A ideia é o campo elétrico, que é 20 vezes 10 a menos 8, vezes a distância de 1 centímetro, que é 0,01, me dá uma diferença de potencial de 20 vezes 10 a menos 10 metros. Indo na mesma linha do que eu estava falando antes, quer dizer, a diferença de potencial tem que ser muito pequenininha
para eu poder equilibrar um núcleo de hélio, né? Bom, dessa forma, aplicando agora para calcular o trabalho necessário é 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 20 vezes 10 a menos 10, que é o trabalho da força elétrica, vai ser 64 vezes 10 a menos 29 joules. É um trabalho extremamente pequeno. Mas o que, na verdade, o problema aqui não é isso. Quer dizer, eu fiz essa conta para mostrar qual seria o trabalho da força elétrica. O problema é que você tem uma força contrária, que é a força peso, que realiza o mesmo trabalho, já que elas estão em equilíbrio e as forças são iguais, que é a condição do item A. Se as forças são iguais, para eu levar o núcleo de hélio desse ponto a esse ponto, levando em consideração todas as forças que estão agindo aqui, a força total é zero, consequentemente o trabalho total é zero para levar ele de um ponto ao outro. Certo? Então o trabalho total é zero porque o sistema está em equilíbrio. Então eu não gasto energia nenhuma para levar ele de um ponto ao outro, levando em consideração a força peso e a força elétrica. Certo? Eu fiz a conta aqui da força elétrica, do trabalho, só se a gente quiser calcular qual seria realmente o trabalho da força elétrica e, consequentemente, da força peso, que é igual. O trabalho da força elétrica vai ser positivo, só para fechar o raciocínio, porque eu estou levando ele da placa inferior até a superior e o deslocamento está no sentido da força. Então o trabalho da força elétrica vai estar positivo, o trabalho da força peso vai estar negativo, porque está no sentido ao contrário ao deslocamento, e a soma dos dois dá zero. É isso.